Graça e paz, igreja. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor, nós aqui, você aí de casa, para celebrarmos ao Senhor e celebrarmos também através da ceia do Senhor, lembrando em memória de Cristo, né? Celebrando ao Senhor através deste culto, um culto de ceia. Então celebre conosco e vamos juntos adorar ao Senhor. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Meus queridos irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Quero ler o texto que nós vamos usar na celebração da ceia do Senhor, que diz assim o texto da palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem deste sangue, cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada
ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Meus queridos irmãos, eu quero falar sobre a ceia, mas numa perspectiva em que nós possamos perceber a importância de participarmos desse momento. Quando a gente lê Lucas, no capítulo 22, do verso 19 ao verso 20, lá também está escrito assim: durante a refeição no cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tais palavras e atos são plenos de significados, tanto no texto de Coríntios quanto no texto de Lucas. Porque esses dois textos mostram a própria visão de Jesus em relação à sua própria morte. Então, quando nós vamos pensar na ceia, nós vamos pensar como uma celebração, que é o momento da igreja quando a cruz de Cristo fica mais iluminada. Nós precisamos pensar na ceia, mas pensar olhando para a cruz. Há uma frase de John Stott que eu gosto muito quando ele fala da ceia. Ele diz assim: a Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo, não me esqueçam. Antes, foi um drama com grande riqueza de significado. Então, a ceia do Senhor, quando nós estamos celebrando como igreja a ceia do Senhor, ela precisa apontar para a cruz. A cruz precisa ficar iluminada em nossas mentes. E nós precisamos entender que não é apenas um momento de sentimento, mas é um momento em que Jesus precisa ser lembrado. E ele precisa ser lembrado na cruz, porque lá ele morreu pelos meus pecados e pelo seu pecado. Então, eu gostaria de tratar de 4 coisas a respeito da ceia do Senhor nessa noite. Eu gostaria de primeiro dizer que a ceia é o momento de olhar para a cruz. Porque essa celebração que nós vamos fazer daqui a alguns instantes, ela vai centralizar a morte de Jesus e ela vai anunciar a morte de Jesus. Quando nós estamos comendo do pão, bebendo do cálice, nós precisamos olhar para a cruz, vê-la iluminada, vê-la como a nossa libertação, vê-la como com o perdão dos nossos pecados, olhar para a cruz e perceber que naquele lugar ali, todos os nossos pecados foram perdoados. Em outras palavras, os 2 elementos, tanto o pão quanto o vinho, apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Por isso que ele fez a ceia na Páscoa, e na Páscoa ele morreu e ressuscitou no período da Páscoa. Porque o que Jesus queria é que a igreja fizesse isso sempre em memória dele, mas fizesse isso como um momento de olhar para a cruz, para o seu sacrifício na cruz.
Então esse é o primeiro motivo que nós temos para celebrar a ceia. É o momento de olhar para a cruz. Então um homem, meus irmãos, qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer pessoa, ele pode ser redimido, mas ele pode se dizer crente sem compreender algumas doutrinas. Ele pode não compreender o que é trindade, ele pode não compreender como a igreja funciona, ele não pode compreender como as coisas se dão dentro do contexto evangélico. Ele pode até entrar numa igreja e não entender nada disso. Agora, para ele chamar Deus de Pai, ele precisa olhar para a cruz. Ele precisa crer no sacrifício de Jesus na cruz. Para ele ter essa intimidade de Deus como Pai, ele precisa olhar para a cruz. Então, meus queridos irmãos, o primeiro ponto importante sobre a ceia é que é o momento de olhar para a cruz. Segunda coisa que eu gostaria de falar sobre a ceia nessa noite, é que é o momento também de fazer um autoexame. A palavra indignamente que Paulo usa está ligada com aquela outra frase que ele fala, discernindo o corpo do Senhor. Ele estava dizendo que a falta do autoexame, o comer a ceia, o tomar a ceia, o comer o pão, beber o vinho, participar da ceia indignamente, estava diretamente relacionado ao não discernimento do corpo do Senhor. O que é que isso significa? Significa, meus irmãos, que se nós não fizermos um autoexame para fazer parte da ceia do Senhor, nós estaremos quebrando a unidade da igreja, nós estaremos destruindo a comunhão da igreja e nós estaremos também desconsiderando o amor cristão. Por isso a importância de fazer um autoexame. A gente olha para a cruz quando estamos participando da ceia e em seguida a gente faz um autoexame, porque esse autoexame é uma forma da gente discernir o corpo de Cristo e considerá-lo como um lugar onde eu e você somos responsáveis pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja e pelo amor cristão que a igreja precisa desenvolver. E Paulo, ele ainda fala, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, antes dessa carta 11, ele diz assim: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês. Agora observe, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Ele diz isso para falar sobre a ceia. O que Paulo está nos dizendo nesse segundo ponto do exame é o seguinte: nós não somos apenas espectadores, nós somos participantes do corpo de Cristo. Quando Jesus partiu o pão, ele deu aos discípulos, ele não fez sozinho, ele deu aos discípulos. Ele não somente bebeu o vinho, mas também deu aos discípulos. Aí a gente pergunta, o que é que isso significa? Significa que precisamos nos apossar das bênçãos da sua morte. A ceia é uma parábola viva que alimenta o corpo de Cristo pela fé. Por isso a importância de fazer um autoexame, discernir bem o corpo, para compreender bem o que a ceia representa na vida de cada um membro da igreja e na vida da igreja como comunidade de Cristo. Uma terceira lição que eu gostaria de trazer sobre o momento da ceia é que também é um momento missionário. Se você olhar o texto direito, você vai observar no verso 26 que ele diz assim: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia também é um momento de desafio missionário para a igreja. A igreja precisa ser desafiada para a obra missionária, porque
todas as vezes que ela se reúne, ela precisa anunciar que Cristo morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, nós precisamos anunciar a morte dEle. Observe que a ceia fala da morte. Anunciar a morte dEle até que Ele venha. Então a ceia é um sermão mudo. Nós nos reunimos com respeito, com temor, realizamos a ceia, ela representa a remissão dos nossos pecados na cruz, ela faz a integração da comunidade e ela traz esperança de redenção final. Então, a ceia, além de ser um momento de olhar para a cruz, segundo lugar, é um momento de fazer um autoexame. Em terceiro lugar, é um momento de nos desafiar à obra missionária. A ceia, meus irmãos, é uma das formas que a igreja tem para nos lembrar da nossa responsabilidade missionária, começando na nossa rua e indo até os confins da terra. Paulo diz, quando vocês se reunirem, vocês se reúnam para anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Porque sem morte não há redenção. Sem derramamento de sangue não há redenção. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele precisou morrer na cruz por mim e por você, para redimir os nossos pecados. Então a ceia também é um desafio missionário. E em quarto e último lugar, a ceia é o momento da esperança da vinda de Jesus. Como Paulo diz, o mesmo texto que nós lemos. Quando vocês se reunirem para celebrar a ceia, vocês estarão anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Então, quando nós estivermos juntos daqui a pouco, celebrando a ceia do Senhor, nós estamos renovando a nossa esperança para a vinda do Senhor. Quando nós estivermos juntos daqui a pouco comendo o pão, tomando o cálice, nós vamos estar renovando a nossa esperança em Jesus Cristo. Os cristãos têm que saber que o universo vai ser restaurado pelo poder de Deus um dia. Os cristãos precisam saber que a vinda de Cristo será dia de juízo, mas também será dia de recompensa. Aleluia! O povo de Deus precisa saber que quando a gente se reúne na ceia do Senhor para anunciar a morte de Cristo, nós também estamos nos enchendo de esperança, de saber que o Senhor vem nos buscar, que a volta dele é certa, que Deus fará juízo neste mundo de tanta corrupção, de tantos problemas, de tanto pecado, mas também Deus trará recompensa, as bênçãos para os salvos que somos nós, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, amados, eu quero concluir dizendo o seguinte, que discernir o corpo do Senhor é perceber na congregação os que estão sofrendo e os que estão sozinhos. Isso é ceia. Celebrar ceia é uma expressão da graça de Deus e do poder divino sobre nossas vidas. Verso 29, ele diz, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada a comer e beber para o seu próprio castigo. Então, a ceia é a expressão da graça e do poder divino sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Não é só examinar a nós mesmos, mas é examinar a situação também dos outros. A ceia, irmãos, não é um momento único, pessoal, é um momento coletivo, é o momento onde a igreja se preocupa com a cruz, ela olha para a cruz, ela se examina, ela aumenta a sua esperança na volta de Jesus, mas ela também examina a sua situação, cada um, e examina a situação do corpo, a situação dos outros. Por isso que está escrito, isto é o meu
sangue. Essa é a declaração verdadeiramente maravilhosa, irmãos, de que através do sangue de Jesus, derramado na sua morte na cruz, Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos nossos pecados. E fomos perdoados pelo sangue de Jesus. E a morte da cruz foi citado por Jeremias no capítulo 31, de 31 a 34. Lá diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse texto de Jeremias se cumpriu em Jesus na cruz. Esse texto de Jeremias se cumpriu em nós. A nova aliança foi feita na cruz. E na cruz ele morreu para a nossa salvação. No momento da ceia, lembre disso, que a ceia do Senhor é um momento de olhar para trás, onde está a cruz de Cristo, de olhar para dentro e fazer um autoexame, de olhar ao redor e ver o desafio missionário que nós temos, e de olhar para frente e ver a esperança da vinda de Cristo. Eu vou repetir isso para encerrar, meus irmãos, que é muito importante. A ceia do Senhor é o momento de, primeiro, olhar para trás e ver a cruz iluminada e alguém morrendo por nós. Olhar para dentro e fazer um autoexame e se preocupar com a nossa vida espiritual e com a vida dos outros. Olhar ao nosso redor e entender que a ceia nos lembra um grande desafio missionário. E olhar para frente e saber que em Cristo existe esperança e Ele virá para restaurar todas as coisas. Que na hora da ceia você possa ter essa consciência como igreja de Jesus e que seja para a glória de Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos neste culto de adoração ao nosso Deus, celebrando a ceia do Senhor, cada um na sua casa. Na verdade, vocês lembram que eu mandei um recado para vocês, dizendo que nós teríamos a ceia do Senhor, cada um na sua casa, com a sua família. E o terceiro aviso era a surpresa, que é exatamente isso, é realizar este culto aqui no lugar onde Deus nos deu para adorá-lo. Esse lugar que nós chamamos nossa igreja, que nós chamamos de igreja, é um lugar de adoração, um lugar que Deus nos deu para, quando pudermos voltar, estarmos juntos aqui de novo. Então, eu desejei que nós estivéssemos na sua casa, mas aqui, nesse lugar onde nós costumamos nos reunir todos os domingos. Então, eu louvo a Deus por esse momento e nós vamos celebrar a ceia. E você vai fazer exatamente como eu fizer, como nós fazemos quando estamos reunidos aqui, com a sua família aí na sua casa. E lembra que nós queremos que você tire fotos, nós queremos ver quais são as 3 mesas mais criativas, nós queremos que isso vá para os nossos grupos, para que a gente lembre disso. Gostaria que isso ficasse na memória da nossa igreja, nesse tempo difícil que estamos passando, mas reconhecendo que o nosso Deus está conosco, sempre conosco, e Ele está presente na vida de cada família. O templo é que está fechado, mas a igreja não está fechada.
Nossa igreja, ela está trabalhando, discipulando, orando. As famílias estão fazendo culto doméstico. Então a nossa igreja não está fechada. É só o templo que está fechado. Então eu gostaria de ler o texto que Paulo orienta a igreja aos Coríntios sobre a celebração da ceia do Senhor. Logo após, nós vamos cantar uma música de adoração e realizar esse momento da ceia. O texto é muito conhecido, os irmãos sabem. Inclusive, faz parte daquilo que nós já meditamos na palavra de Deus, né, o mesmo texto, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. E nós estaremos, em primeiro lugar, orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade de estarmos em família, celebrando a ceia do Senhor. E logo após estaremos fazendo esse momento memorial. O pão é pão, não se transforma em corpo de Cristo, porque a ceia é um ato simbólico, conforme a Bíblia disse. Jesus disse para fazer isso simbolicamente. O suco de uva é um suco, não se transforma no sangue de Jesus aqui, como vocês já bem sabem, mas é um memorial, é um símbolo importante para a igreja, e nós vamos fazer isso na presença do nosso Deus. Eu queria que todos vocês em casa agora, que vocês fechassem os seus olhos, que nós pudéssemos orar ao Senhor e agradecer pela oportunidade como igreja, mesmo nos nossos lares, estamos realizando a ceia do Senhor. Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai amado, louvado, exaltado, engrandecido, seja o teu santo nome. Eu quero te agradecer por esse momento tão especial, onde todas as famílias da nossa igreja estão nas suas casas, celebrando a ceia do Senhor, em memorial à morte de sacrifício da cruz, à ressurreição do teu Filho, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte da igreja do Senhor. E nesse momento, pedimos também perdão pelos nossos pecados, para que, ó Deus, o Senhor possa, ó Pai, em tudo se agradar das nossas vidas. Que esse momento seja único nesta noite, para que o teu nome seja glorificado. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu gostaria que você pegasse agora o pão, né, conforme Jesus Cristo ensinou, né? Ele disse que este pão representava o seu corpo, o corpo que seria pregado numa cruz e que ele estaria morrendo pelos nossos pecados. Então agora nós vamos lembrar sobre isso. Ele disse que nós deveríamos fazer sempre isso em memória dele. Então agora todos com o seu pão, pensando no sacrifício de Cristo, vamos comer deles tudo. Da mesma forma, ele pegou o vinho, distribuiu com seus discípulos e disse que o vinho representava o seu sangue, o sangue de uma nova aliança que ele fez conosco para a remissão dos nossos pecados. Ele deu graças e distribuiu e tomou o vinho com todos. Vamos tomar todos juntos.
nesse momento, nós louvamos a Deus e encerramos este culto cantando ao Senhor uma canção de louvor e adoração ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Adore e exalte esse Jesus, aleluia. Digno é o Senhor. Só tu és digno, Senhor. Mais uma vez, digno é o Senhor, aleluia. Digno é o Senhor, Oh Jesus, nós te adoramos e te exaltamos, Senhor. sobre o Aleluia. trono está, Te agradecemos por teu sangue precioso derramado na cruz. Te agradecemos por tua morte, por tua vida em nós. Te agradecemos que tu ressuscitaste e vive em nossas vidas.